Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo do Super Bowl 59, Philadelphia Eagles, grande campeão da temporada, com justiça, atropelou o Kansas City Chiefs 40-22. Até dei uma olhadinha aqui, 40-22 soa muito mais próximo do que o jogo realmente foi, teve pontos ali do Kansas City Chiefs no chamado garbage time, quando o jogo já estava decidido a favor dos Eagles. A partida chegou a estar 37-6, 34-0, foi um completo atropelo, domínio do Philadelphia Eagles. Eu vou falar aqui sobre, nesse podcast, o que deu certo pro Philadelphia Eagles, o que deu errado pro Kansas City Chiefs, principais personagens, MVP do Super Bowl e muito mais. Lembrando que terça-feira de manhã, quando você acordar, vai estar disponível episódio novo do podcast Cara dos Esportes também sobre a NFL com mock draft. O João Eduardo Dutra vai simular a primeira rodada do draft de 2025 para vocês. Isso é um exemplo de algo importante. O podcast Cara dos Esportes não para no off-season. A gente continua com 2 episódios por semana sobre a NFL, até pelo menos o draft. Talvez a gente corte para 1 por semana, provavelmente não, mas existe essa possibilidade de episódios sobre a NFL depois do draft, mas continua o ano inteiro. Off-season, eu sempre falo isso aqui, eu amo os podcasts da off-season, é um momento que a gente pode debater mais, respirar mais, porque na temporada regular é muito, o que aconteceu na rodada, o que vai acontecer na próxima rodada, né? E eu amo fazer podcast no off-season, então continue, se inscreva se estiver no YouTube, siga se você tá no Spotify, deixa 5 estrelas no Spotify, que é muito importante, e se torne apoiador para ter acesso a mais conteúdos, como por exemplo o nosso episódio semanal sobre a NFL do meio da semana. E esse, eu com o João Eduardo Dutra, será exclusivo na íntegra. Eu vou postar um trecho aqui no feed aberto, mas será na íntegra apenas para apoiadores. Dado os recados, eu sinto que esse jogo seria melhor a gente falar da partida drive a drive, como eu costumo fazer nesse tipo de partida grande, e aí a gente vai acabar abordando alguns pontos e no final a gente faz os pontos maiores, né? O primeiro drive dos Eagles, punch. Segundo drive dos Chiefs, punch também. Já logo nessa campanha o Mahomes quase foi interceptado numa 3ª-9. Terceiro drive, touchdown do Philadelphia Eagles. Teve uma falta do Trent McDuffie, que fez um jogo muito ruim. Ele é um dos melhores cornerbacks da NFL. Não jogou como isso. O A.J. Brown fez o que quis pra cima dele. Essa falta manteve o drive vivo. Teve um passe longo pro Jahan Dotson do Jalen Hurts, que inicialmente foi marcado touchdown, mas no replay ficou bem claro que ele foi tacleado na linha de 1 jarda. E aí o time consegue fazer o touchdown no tush push, 7-0. Chiefs sofrem punch. Chiefs são obrigados a ir pro punch. Teve um drop horrível do Travis Kelce no primeiro drive dos Chiefs, e nesse drive ele atrapalhou o Kareem Hunt, e já estava bem claro que o Patrick Mahomes estava sob muita pressão. Mais sobre isso em breve. Ele terminou a partida com 6 sacks sofridos. Os Eagles lançam uma interceptação na campanha seguinte, o Jalen Hurts, que basicamente foi o chamado arm punch, né? Punch com o braço, porque a diferença entre essa interceptação no passe longo, numa 3ª descida, e o punch é muito pequena. Ele arriscou, mas acabou sendo interceptado. Os Chiefs não conseguem capitalizar. Punch com um drop, mais um drop do Travis Kelce, que não era um passe muito fácil, né? Foi um pouco baixo e tal, mas o Travis Kelce de alguns anos atrás faria essa recepção. Os Eagles abrem 10-0 com um field goal, né? Um jogo, mais um drive no qual o Trent McDuffie foi mal. Ele foi queimado mais uma vez pelo A.J. Brown. A A.J. Brown estava fazendo o que ele queria, converter uma 3ª descida longa. E aí começa tudo vir por água abaixo pro Kansas City Chiefs, né? O 8º drive do jogo, o Patrick Mahomes lança uma interceptação.
Ele sofre 2 sacks seguidos, aí na terceira descida longa, ele tá tentando ali criar alguma coisa, tá esticando a jogada, e ele lança um passe muito ruim, que é interceptado pelo Cooper DeJean e retornado para touchdown, 17-0. O jogo sai do controle do Kansas City Chiefs, eles vão pro punch no drive seguinte. Os Eagles, no próximo drive, eles ainda têm uma falta muito idiota do Nick Bolton, que dá uma primeira descida pra eles, numa terceira pra 26, que eu acho que era um bastante sinal do que tipo de partida era pro Kansas City Chiefs, né? Mas ainda assim os Eagles vão pro punch. E mais uma interceptação do Patrick Mahomes. Dessa vez ele tava sob pressão, né? No último instante ali do passe, o edge rusher do Philadelphia Eagles conseguiu gerar a pressão, né, ali passando pelo Joe Thuney, que fez um jogo muito ruim, né? O Joe Thuney, ele tá jogando de left tackle nas últimas partidas improvisado, ele é um left guard, e a gente falou sobre isso no preview do Super Bowl. Ele não tem velocidade pra jogar de left tackle, ele tá jogando porque ele tá no sacrifício ali, porque os Chiefs têm um buraco gigantesco nesse setor. E deu muitos problemas pro Kansas City Chiefs, porque ele como um guard, o tackle, um offensive tackle na NFL, acho que sem muito alarde, são alguns dos atletas mais aberrações da natureza, né? Porque são caras de mais de 1,90 m, 140 quilos e super velozes. Então, eles têm que bloquear jogadores muito mais atléticos, né? Os edge rushers. E o guard não, o guard é um pouco mais baixo, um pouco mais forte e menos ágil, que é o caso do Joe Thuney. E aí tem sido um desastre para ele. Os Eagles já muito próximo da red zone. Aliás, a interceptação do Zac Baun foi uma grande jogada. O Zac Baun, que fez uma temporada absurda, um cara que era jogador de special teams carreira inteira, e ele poderia ter sido defensor do ano. Não foi, né? Foi o Pat Surtain segundo, né, que foi eleito, mas aos 28 anos o Zac Baun deu um salto gigantesco de qualidade. 24-0, e aí o jogo, assim, matematicamente não, mas basicamente havia acabado. Campanha seguinte ainda teve um drop horroroso do DeAndre Hopkins e os Eagles ajoelharam ali pro fim do jogo. Intervalo, show do Kendrick Lamar. Eu vi muita gente reclamando do show do Kendrick Lamar e eu consigo entender as pessoas que não gostaram, porque eu acho que se você não tá investido na treta entre o Kendrick e o Drake, e você não é fã do Kendrick ou desse estilo de música, realmente eu não acho que é um show tão apelativo. Eu fiz uma comparação aqui com o meu amigo Vitor, que a gente tava assistindo ao jogo junto. Um show de pop, tipo o show da Katy Perry, que é um dos melhores dos últimos anos. E nem dá pra dizer que é dos últimos anos, né, que já faz algum tempo, né? Mas o show da Katy Perry, o show da Lady Gaga, show de música pop, acho que até pelo nome, né? Música pop, música popular, é mais apelativo para o maior número de pessoas, né? E aí, eu não sou fã de música pop, né? Não é um estilo de música, não tô dizendo que eu desgosto ativamente, né? O único estilo de música que eu desgosto ativamente talvez seja trap, e trap carioca. Mas um show com a produção de um show da Katy Perry, com as músicas que são bastante... abrange um público bem grande, mesma coisa Lady Gaga, é mais fácil, mesmo que você não goste da artista e do estilo musical, é mais fácil de você curtir. Então eu entendo, eu como fã do Kendrick e fã desse estilo de música, eu achei um show muito bom, é um dos meus favoritos desde que eu comecei a acompanhar o Super Bowl e a NFL. O meu show favorito é o do Dr. Dre com o Snoop Dogg. Eu não tô falando de show, do melhor show, né, porque eu acho que objetivamente medir qual é o melhor show, né? Acho que é difícil você dizer. É a mesma coisa que falar qual é a melhor música, né? É difícil. Mas eu gostei muito do show do Kendrick e ele cantou... A gente sabia que ele cantaria Not Like Us, né? Que é a música que varreu o Grammy semana passada. Mas ele cantou Euphoria também, que é a outra música que ele fez provocando o Drake, né? Então duas diss
contra o Drake no mesmo show. Eu gostei bastante, mas eu entendo quem não gostou e até imagino que a NFL deva voltar a uma atração pop, né, na próxima temporada. Esses dias de rock no Super Bowl, esquece, acabou. Até porque eu sou fã de rock, né? O estilo de música que eu comecei a escutar foi o indie rock, né? Ali dos anos 2000 e tal. Muito fã de Strokes, The Killers, Arctic Monkeys e tal. Não é indie rock, mas sou muito fã de Oasis, tanto que eu vou no show ano que vem, não. Novembro. Mas qual a última banda de rock que surgiu, né? A última banda de rock que surgiu é o Imagine Dragons, que já tá aí, sei lá, 15 anos, né? Não surge mais banda de rock, né? Não é um estilo mais tão relevante quanto já foi. Então, eu sei que tem muito fã ainda, mas infelizmente acho que não tem nenhuma banda de rock com a relevância atual, né? Que não seja algo ali nostálgico que vá fazer o show do intervalo, né? Voltando ao jogo, imagino que conversa no vestiário, pô, 24-0, a gente faz o touchdown aqui, a gente vai receber a bola, 24-7, aí são 17 pontos, dá pra voltar e tal, aí punch. 2 sacks e punch do Kansas City Chiefs e não tinha mais como voltar. Os Eagles conseguiram um field goal, abriram 27-0, turnover on downs dos Chiefs. Touchdown dos Eagles, ficou aí, olha só que absurdo, lá vem eles de novo. Passe longo do Jalen Hurts, muito bonito pro Devonta Smith, 34-0. Os Chiefs até conseguiram sair do zero na campanha seguinte, um passe bonito do Mahomes pro Xavier Worthy que faria ainda outro touchdown. Field goal dos Chiefs, dos Eagles, 37-6. Os Chiefs fazem um touchdown no final, placar final 40-22. Eu passei rápido por algumas das campanhas, porque ali o jogo já estava decidido há muito tempo. Vamos por partes, né? MVP, Jalen Hurts. Eu comecei a gravar, não tinha sido anunciado o MVP. E eu pedi pro meu amigo Vitor Rodrigues me mandar uma mensagem quando o Super Bowl o MVP tivesse sido anunciado. Muito obrigado, Vitor. Jalen Hurts, no primeiro tempo parecia que seria um MVP defensivo. O Josh Sweat, que vinha fazendo uma partida muito boa, teve 2 sacks e meio, um grande jogo. Cooper DeJean teve pick six, o Zach Ball teve interceptação e fez um grande jogo. Mas é o Jalen Hurts. O Jalen Hurts jogou muito bem e foi o jogador mais valioso, né? Porque, tudo bem, não foi uma atuação fantástica, nota 10 de 10 do ataque dos Eagles, como foi a defesa, né? A defesa nota 11 de 10, né? Mas o Jalen Hurts completou os passes em momentos chaves, lançou interceptação, é verdade, que aquela coisa que eu sempre falo aqui no podcast, nem toda interceptação é criada igual. Essa não foi das piores interceptações e mesmo assim não teve nenhuma influência no resultado. Correu muito bem com a bola, ele pareceu mais rápido do que ele vinha recentemente, né? E a gente lembra que ele se machucou naquele jogo contra o Green Bay Packers, né? E contra o Commanders parecia bem, de novo parecia bem nesse domingo, então eu acho merecido. Eu achei que o A.J. Brown, ele teve 3 recepções para 43 jardas e um touchdown em 5 alvos. Parecem números baixos, mas eu achei que ele fez um jogo fantástico também, né? A quantidade de vezes que ele se desmarcou, acabou com o Trent McDuffie, que é um dos melhores cornerbacks da NFL. O touchdown dele ele estava sendo coberto pelo Nick Bolton, né, que é um linebacker. Ali foi um bom desenho de jogada do Kellen Moore, que deve ser anunciado nas próximas horas como novo head coach do New Orleans Saints, né? Tudo que saiu de notícia é que ele já estava acertado, né, com o New Orleans Saints, né? Mas aí você não anuncia enquanto não acaba o Super Bowl. Mas nos leva ao próximo destaque que a gente tem que falar, que é o Vic Fangio. O Vic Fangio, que ele é uma das grandes mentes defensivas do século XXI na NFL. Ele é o coordenador defensivo do Philadelphia Eagles. Ele é um cara que foi coordenador defensivo lá atrás daqueles grandes times do San Francisco 49ers com Jim Harbaugh, né, times do Colin Kaepernick e tal.
A era de Harbaugh termina mal, né? Ele acaba demitido, ele fecha com o Chicago Bears para ser coordenador defensivo em 2015. Ele se torna head coach no Denver Broncos, né? Pela primeira vez na carreira. Eu não achei que ele foi um desastre como head coach dos Broncos. Não foi bem. Ele teve nenhuma temporada com mais vitórias do que derrotas. 7-9, 5-11, 7-10. Mas ele pegou aquele período ali... que acho que o Denver Broncos ainda tá um pouco, né? Pós Peyton Manning, que o time ainda não se encontra. Acho que agora com o Bo Nix tem uma esperança, né? E tal. E aí ele deixa o Denver Broncos. Em 2022 ele foi consultor do Philadelphia Eagles no Super Bowl contra os Chiefs. E em 2023 ele se torna coordenador defensivo do Miami Dolphins, que no papel parecia ser o encaixe perfeito, parecia ser o cara que o Miami Dolphins precisava, só que não deu certo. Tanto que eles meio que chegam a um acordo, ele deixa o Miami Dolphins e ele fecha com o Philadelphia Eagles, e ele fez um trabalho brilhante. E a gente foi vendo essa defesa melhorando semana após semana, e é um cara que acho que o Philadelphia Eagles não precisa se preocupar muito com medo dele sair, porque ele já tem 66 anos, né? Então é difícil você contratar um cara dessa idade, né? Então foi uma grande contratação, né, do Philadelphia Eagles, que nos leva a mais um ponto. Eu nem tinha notado, nem tinha preparado esses pontos, mas estão surgindo de forma orgânica. Outra coisa que eu costumo falar no podcast é sobre quando tem período de demissão e tal, sobre situação de técnico. Eu sempre cito o fato de que eu nunca vi um técnico quase ser demitido, permanecer no cargo, se recuperar e ter sucesso. O Nick Sirianni é o primeiro exemplo que eu me lembro na NFL. Pode ser que tenha outro que eu esteja esquecendo, né? Mas o Nick Sirianni, ele quase foi demitido depois da última temporada, porque o final da última temporada foi um colapso completo do Philadelphia Eagles, né? O time estava tendo um desempenho vergonhoso e muito problema de vestiário, pessoas ali que pareciam que o relacionamento não era bom e tal. Os Eagles consideraram demitir o Nick Sirianni, né? Mas aí a opção deles foi: vamos trazer 2 coordenadores mais qualificados, lembrando que de 2022 para 2023 os Eagles perderam os 2 coordenadores. Perderam o Shane Steichen, que era o coordenador ofensivo e agora é o head coach dos Colts. E perderam o Jonathan Gannon, que era o coordenador defensivo e agora é o head coach do Arizona Cardinals. Eles tentaram promover de dentro, não deu certo. Eles trazem caras mais experientes, trazem o Kellen Moore para comandar o ataque e trazem o Vic Fangio para comandar a defesa. Deu muito certo. A aposta do Philadelphia Eagles, do Howie Roseman, que é o general manager do time, de manter o Nick Sirianni, de cercar ele de assistentes mais, não só experientes, mas mais qualificados, caras que têm um histórico. Não, o Kellen Moore não chega nem perto do Vic Fangio, né? Mas caras que têm mais tempo de serviço, mais experiência, que podem bater de frente com o Nick Sirianni, deu muito certo. Deu muito certo. O time teve 14 vitórias seguidas, nas quais o Jalen Hurts jogou a partida inteira. E foi o melhor time da temporada. No geral, mesmo que fosse pontos corridos, né? Eu acho que o Philadelphia Eagles fosse um comitê que decidiria subjetivamente qual foi o melhor time da temporada, é o Philadelphia Eagles. Venceu o time que deveria mesmo, e é um time que continua sempre com um elenco muito forte, porque, na minha opinião, o Philadelphia Eagles tem a melhor diretoria da NFL, liderada pelo Howie Roseman, que é o general manager, ele que toma as decisões. Ele montou um grande elenco e consegue ir renovando, consegue ir fazendo grandes drafts. Pô, esse ano ele saiu com Cooper DeJean e o Quinion Mitchell do draft, né? Que eram os meus 2 cornerbacks favoritos no draft. Não quer dizer que eu ter jogadores favoritos no draft não significa muita coisa, mas era de muita gente também. E os 2 foram chave mesmo nessa temporada. No penúltimo draft, selecionou o Jalen Carter, que era um risco.
trouxe o Zach Bond, que era basicamente um jogador de special teams, e se torna o melhor linebacker da NFL esse ano, e faz a aposta no Nick Sirianni. Então é uma grande diretoria, provavelmente a melhor de todos os esportes dos Estados Unidos, não só da NFL, e acho que esse título coroa um sucesso organizacional do Philadelphia Eagles. Não é um Chiefs com o Patrick Mahomes, né? É uma organização como um todo. O Jalen Hurts, ele é um quarterback subestimado. Quando eu botei ele na frente do Jayden Daniels algumas semanas atrás, muita gente chiou. Mas ele é um quarterback muito bom. Ele não tá no primeiro patamar ali com Mahomes, Lamar, Josh Allen e Joe Burrow. Mas você desce um pouco ali, ele tá entre os quarterbacks que, com um bom time ao redor dele, um bom esquema, ele pode jogar em alto nível. E a gente já viu ele jogar em 2022 em nível de MVP. E eu acho que ele recuperou um pouco disso nesses playoffs. A temporada regular dele não foi boa, mas ele mostrou no jogo contra o Commanders e nesse domingo o que ele é capaz de jogar. Então eu acho que ele foi bastante subestimado pelo público. E última coisa sobre o Nick Sirianni, né? Porque eu acho que muita gente quer ouvir eu falar sobre o Nick Sirianni, porque eu não sou fã do Nick Sirianni, não gosto dele como pessoa. Ele tem um tipo de personalidade que me incomoda muito, mas ele mostrou esse ano que ele não é um dos piores head coaches da NFL. Como eu acho... Não, nunca achei que ele era um dos piores head coaches da NFL. Eu não acho que ele é um dos melhores. Continuo não achando. Não é top 5 e provavelmente não é top 10. Mas eu acho que você tem um grupo de head coaches lá em cima na NFL que fazem uma diferença positiva no time, e você tem um grupo lá embaixo que fazem uma diferença negativa. E você tem toda uma meiuca grande de head coaches que são neutros, assim. Tem boas qualidades, tem grandes defeitos, e dependem muito do que tá ao redor dele. E eu acho que o Nick Sirianni tá nesse grupo. Só que ele tá bem mais pra cima do que eu dava crédito a ele. Você não vai me ver colocando o Nick Sirianni em lista de top 5 melhores treinadores da NFL, que eu acho que muita gente vai colocar, que eu acho que é um exagero. Mas ele, de fato, pela segunda vez, ele mostrou que com uma boa comissão técnica ao redor dele, ele consegue gerenciar muito bem o time. Ele fez isso 2 anos atrás, perdeu no Super Bowl. Fez isso esse ano, dessa vez venceu. Então ele merece muito mérito por conta disso. O que nos leva ao Kansas City Chiefs. Acho que o primeiro ponto sobre o Kansas City Chiefs é o seguinte. O New England Patriots, na era Tom Brady, perdeu 3 Super Bowls. Nenhum como esse. Os Chiefs foram envergonhados no maior jogo da temporada, no maior evento esportivo dos Estados Unidos no ano. Foi um nó tático completo, nos dois lados da bola, menos na defesa, porque nada aconteceu muito fácil para os Eagles no ataque, né? Mas também não foi um grande desempenho. O pass rush dos Chiefs não conseguia chegar no Jalen Hurts. A secundária foi muito mal do Kansas City Chiefs. Eles defenderam muito bem o jogo terrestre. O Saquon Barkley terminou com 57 jardas em 25 carregadas. Os Eagles tentaram de tudo quanto é jeito que ele fizesse o touchdown, porque era aniversário dele, mas eles não conseguiram. A linha ofensiva dos Chiefs foi um desastre. Desastre completo. A gente sabia que os tackles da equipe, né, os caras da extremidade da linha ofensiva, eram um problema. E foi até maior do que o esperado. E aí começou a aparecer também pelo interior. E aí foi tudo o que não absolve o Patrick Mahomes. Lidar com a pressão é um trabalho do quarterback, porque você nunca vai ter uma proteção perfeita. E o Patrick Mahomes, em geral, ele é o quarterback que melhor faz isso na NFL atualmente. Mas não foi o caso. Acho que é pressão pelo interior, que eu acho que os Chiefs não estavam esperando tanto, tirou muito o Patrick Mahomes de ritmo, e aí ele começou a forçar. Ele, várias vezes, ele sai da pressão para tentar esticar a jogada e dar de cara com outro defensor do Philadelphia Eagles, porque ele se movimentou errado, e
os Chiefs não conseguiram encontrar alternativa. Os Chiefs não conseguiram se ajustar. Foi um péssimo jogo do Andy Reid, um péssimo jogo do Matt Nagy. O Travis Kelce teve um jogo horrível. DeAndre Hopkins, idem. E nada funcionou. A linha ofensiva também foi um desastre no jogo terrestre. A equipe não conseguiu correr com a bola. Então tudo deu errado pro Kansas City Chiefs. E o Patrick Mahomes é uma das coisas que deram errado. E vai ser sempre... Eu acho que... Eu até tava conversando com o Vitor aqui, que ele tava assistindo o jogo comigo, eu falei já, né? Eu acho que é muito prematuro essa conversa de dizer que o Patrick Mahomes ele venceu o Super Bowl, ele pode ser o GOAT e tal. A minha posição foi a que eu falei, até um corte que deu... Não vou dizer que viralizou, né? Mas bastante gente compartilhou. Eu acho que o Mahomes tá na frente do Tom Brady no mesmo estágio da carreira e continuo achando isso. Mas o Tom Brady, ele continua por muito tempo, né? O Patrick Mahomes ele tem 28 anos, né? 29 anos. Vai fazer 30 esse ano. Tem que jogar mais 12 anos. 14 anos em alto nível, né? E essa é a diferença do Tom Brady. Eu continuo achando que o Mahomes nesse estágio da carreira tá à frente do Tom Brady. Só que essa discussão de GOAT, Tom Brady nunca foi humilhado no Super Bowl dessa forma. Os times do Tom Brady nunca foram. E o Patrick Mahomes perdeu 2 vezes pro Tom Brady no final da carreira do Tom Brady, né? Uma com o Bucks, uma com os Patriots, uma na final da AFC, uma no Super Bowl. Então, essas 2 derrotas, mais essa derrota no Super Bowl, sempre serão um argumento no arsenal de quem diz que o Tom Brady é maior, né? Daqui a 20 anos. Mas eu acho que o Mahomes pode chegar lá. Eu acho que nunca... Eu não consigo ver algo que o Mahomes possa fazer que torne ele sendo de forma unânime o GOAT. Mas eu acredito que é possível ele se tornar o maior de todos os tempos. Só que ele deixa um gosto muito ruim na forma como ele jogou. E eu vi muita gente falando, já 2 vezes que ele foi atropelado no Super Bowl. Não acho que ele foi atropelado no Super Bowl contra o Buccaneers, né? Eu acho que esse foi muito mais feio. E aquele foi um time que tava dizimado por lesões, né? Não é o caso desse time atual do Kansas City Chiefs. Mas é um time que vai ser um 2, se não o grande favorito ao Super Bowl na próxima temporada. Eu tô gravando aqui na madrugada de domingo pra segunda. Nenhuma notícia sobre o Travis Kelce. Tudo indicava que com título ele se aposentaria. Não vi nenhuma notícia agora em caso de derrota, né? Não sei o que vai ser. Ele claramente não é mais o mesmo. É algo que... Você não substitui o Travis Kelce, né? Mas tight end vai ser uma posição que o time vai precisar olhar. E tackle, né? Porque left tackle eles não conseguiram encontrar. Right tackle eles fizeram um investimento enorme no Jawan Taylor e ele é péssimo. Então, linha ofensiva, as posições de tackle são prioridade A, B e C do Kansas City Chiefs. Mas foi uma temporada muito legal. Eu vi muita gente reclamando da temporada ao longo do ano. Mas achei que não foi a melhor temporada do mundo, mas foi uma boa temporada. Teve bons jogos e... Pena que o Super Bowl acabou não sendo dos melhores. Eu só tenho a agradecer a vocês. Eu acho que foi uma grande temporada pro podcast. Uma temporada de crescimento. Uma temporada... Independente do que aconteceu nos podcasts sobre NBA que explodiram recentemente, né? Principalmente desde a troca do Luka Doncic. Mas os NFL também tiveram excelentes números. Eu acho que a gente conseguiu dar uma consolidada em termos de formato, algo sustentável. O número de apoiadores cresceu, que é muito importante. Ainda está muito longe do que precisa ser, mas o podcast se sustenta graças aos apoiadores e é o maior podcast de NFL independente, né? Eu acho que os números mostram isso. E o Semana NFL é maior, né? Mas eles também vão tirar férias e só vão voltar em setembro, né? Então, o meu continua o ano inteiro. Tem outros podcasts muito grandes, né? Tipo, do Pro Football e do On The Clock e tal. Mas o The Playoffs tem vários esportes também, se eu não me engano. Eu não acompanho tanto. Eu escuto alguns podcasts e é difícil entrar nessa rotação dos meus podcasts.
Mas eu acho que é justo dizer que o meu podcast é o maior podcast independente do Brasil sobre NFL. E às vezes independente até demais, né? Porque eu fiquei em dúvida se eu falaria sobre isso, né? Eu sinto que às vezes falta um certo respeito com o meu trabalho. Eu gostaria de ser mais incluído, sei lá, nas coisas, né? E eu não tenho problema nenhum com ninguém da NFL Brasil, pelo menos não da minha parte. Muito pelo contrário, todo contato que eu tenho com as pessoas da NFL Brasil sempre é muito positivo. E gosto do Rafão, todo contato que eu tive com o Rafão Martins também sempre foi muito positivo. Mas eu sinto que, sei lá, não sei se a reciprocidade é real, né? Eu sinto que eu não sou muito incluído em ações, eu não recebo muita moral partindo da NFL Brasil. E a gente teve, por exemplo, esse final de semana o NFL em Brasa, né? Eu não iria se eu tivesse sido convidado, porque eu tô aqui gravando o podcast. Pra eu ir tem que ser algo financeiramente muito vantajoso, né? Mas não fui convidado. Não fui convidado pro Jogo dos Criadores, que, de novo, o Jogo dos Criadores talvez até fosse, né? Porque foi no sábado e dava pra eu ir e voltar, né? Mas esse tipo de coisa, eu acho que pode ter uma justificativa, que eu recusei a oferta deles pra promover o NFL em Brasa, né? Mas é algo que vem muito antes disso. E assim, eu recusei a oferta, não foi por recusar, né? Eu recusei a oferta porque, primeiro, quando eles me fizeram inicialmente, eu tinha um conflito com o ad que eu fiz do Pizza Hut. Não encaixava as datas, né? E até depois que passou o Pizza Hut, né? Eu entrei em contato com eles, agora eu posso fazer e tal. Mas aí eu tenho certas condições, né? E a proposta que eles fizeram não era vantajosa, né? Mas, de novo, eu acho que isso já vem de muitos anos antes, né? Não é um incidente como esse que eu acho que desencadeou. E às vezes fica meio que a sensação de que, tipo, o pessoal de NFL achar que o Gabriel largou a NFL pela NBA, né? Porque eu posto muito vídeo de NBA. E o pessoal da NBA pensa, o Gabriel é um cara de NFL, não é um cara de NBA. Eu fico meio que nesse limbo, né? Mas eu gostaria de ser convidado para as coisas. Eu acho que o sucesso do meu podcast, o sucesso do meu trabalho e quanto tempo que eu faço isso, e eu acho que eu não recebo as oportunidades que eu deveria receber e que eu acredito que eu mereço. Mas eu também tô muito feliz onde eu tô, com o podcast, que é a minha prioridade, com um programa de apoiadores, com, enfim, com os vídeos e tal. Mas só fica esse desabafo, que às vezes eu me sinto um pouco desrespeitado, as coisas acontecem e eu não sou lembrado. É a sensação que eu tenho. Vocês sabem que eu adoraria ser comentarista de NFL e essa oportunidade nunca apareceu. E nunca sequer fui cogitado, pelo menos nunca chegou nada à minha mesa e não sei porquê. Eu sinto que minha qualidade como analista de NFL, como jornalista, tá mais do que provada. Mas enfim, eu não quero terminar esse podcast numa nota negativa, mas era um desabafo que eu gostaria de fazer. E de novo, eu tô muito feliz com o trabalho do Cara dos Esportes e com o trabalho no Cara dos Esportes, né? Parece que eu tô falando de mim mesmo na terceira pessoa. Com o crescimento, o programa cresceu muito e eu agradeço muito a você, ouvinte. Vocês são as pessoas mais importantes. O feedback que eu tenho de vocês com o programa de apoiadores e número de ouvintes é todo feedback que eu preciso e agradeço muito. E a gente vai continuar durante a off-season inteira. Vai ter muita gente tirando férias. Eu vou tirar férias. Era algo que eu deveria falar também. Eu ia falar no começo, mas eu acabei esquecendo. Eu vou tirar férias. Eu vou sair de férias
Eu devo postar um podcast no dia 16 de março. E daí em diante, se eu tiver disciplina, vocês não vão me ver tweetando, postando nada no Instagram por pelo menos 2 semanas. Eu vou fazer uma viagem e vou me desligar totalmente. Eu não sei se eu vou conseguir deixar de tweetar e tal, é possível que eu acabe tweetando, mas eu gostaria de ficar 3 semanas de férias. 2 semanas viajando e 1 semana voltando. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Talvez eu fique só as 2 semanas e já volte. Você já começa a me ver ali na semana do dia 31 de março ao dia 4 de abril, né? Mas o meu objetivo, se tudo der certo, o último podcast vai ser dia 16 de março. E aí você conta 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, aí dia 6 de abril o programa volte, né? Porque eu já tô com o Caras do Esporte desde 2019, com o FA hoje desde 2015, sem nenhumas férias, e surgiu uma oportunidade legal e eu vou tirar esse período, né? Pra evitar o burnout, eu tô precisando dar uma descansada e vou voltar a tempo dos playoffs da NBA e tudo, draft da NFL, vou voltar a tempo. Acho que eu não sei se eu vou pegar o mercado de free agents da NFL. Acredito que sim. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Podcast Cara dos Esportes volta amanhã com mais um episódio sobre a NFL. Um grande abraço a todos. Tchau.